Olá, eu me chamo Mariana Franzin, faço parte da Associação Ibravissimi e venho te convidar para fazer uma viagem comigo através da Itália, conhecendo alguns pontos, algumas atrações turísticas que às vezes não são tão conhecidas. Nesse primeiro vídeo, nós iremos conversar a respeito de algumas atrações que se relacionam com a história da virada do século XIX para o século XX. Normalmente, quando nós pensamos em construções desse momento na Itália, nós vinculamos a grandes cidades como, por exemplo, Milão. Porém, as atrações que eu vou apresentar para você, elas se localizam na cidade de Florença. Florença, que é uma cidade, uma grande atração turística, uma cidade repleta de marcos históricos, normalmente vinculados ao período do Renascimento. Porém, nós veremos que em Florença há também algumas construções um pouco mais modernas e que nos ajudam a entender a história desse período. Bom, imagine então que você está passeando, que você está visitando Florença, conheceu os grandes, esses grandes marcos do Renascimento, andou muito durante o dia inteiro e está cansado no final da tarde. O que é melhor para descansar ao final da tarde do que aprender com os italianos, um costume muito bom de aproveitar um aperitivo no final da tarde. Um aperitivo, que é um drink. Tem alguns lugares muito interessantes para se aproveitar um aperitivo em Florença. Um deles, por exemplo, é o Café Gilli. O Café Gilli é um café que ele foi inaugurado em 1733, então lá em meados do século XVIII, e que se localiza na Piazza della Repubblica, que é o mesmo local onde fica alguns dos outros bares que nós iremos conversar. O Café Gilli ele é muito importante como um marco histórico, justamente por estar em funcionamento há mais de 200 anos. Foi um ponto de encontro de vários artistas intelectuais, e ele possui uma arquitetura maravilhosa, uma decoração feita no período da Belle Époque, com lustres de cristais Murano, e foi na frente do Café Gilli onde uma fotógrafa muito famosa, chamada Ruth Orkin, tirou uma foto intitulada American Girl in Italy, em 1951, que é uma foto icônica, e foi tirada justamente na frente desse local. Então, um ótimo lugar para conhecer e para vivenciar um pouco como que era essa atmosfera de Florença ali entre o século XVIII e o século XIX. Outro café que se localiza também na Piazza della Repubblica é o Le Giubbe Rose. Esse foi um café inaugurado em 1827 e no começo ele era um clube de xadrez. E esse local também foi um local muito frequentado por intelectuais, por escritores, grandes nomes do movimento futurista italiano, que foi o grande movimento da vanguarda, de vanguarda europeia italiano, ele teve início justamente ali em Florença. Então, artistas como Filippo Marinetti, como Umberto Boccioni, se reuniam nesses cafés e foi ali que eles pensaram a respeito do Manifesto Futurista e idealizaram essa corrente estética que marcou muito a cultura e a arte italiana nesse momento. Esse local também era um local que dizem que foi frequentado inclusive por Lenin, então é um marco também histórico, muito interessante, repleto ainda de obras, de algumas imagens, da produção dos futuristas. E outro ponto também, que era um dos cafés favoritos dos futuristas e do Marinetti, era o Café Concerto Paskolski. Esse café ele foi inaugurado em 1846 e inicialmente ele era uma cervejaria, mas ele começou a abrigar esse lugar com apresentações musicais. Inclusive ele foi um grande marco porque foi um dos únicos da época a ter uma orquestra só de mulheres. Então também foi um ponto histórico muito importante. E além desses 3 lugares que ficam ali no entorno da Piazza della Repubblica, pertinho dali, nós temos também um outro marco icônico desse momento, que é o Café Casone. O Café Casone foi um café que hoje em dia ele se chama Giacosa Café, ou então Café Cavalli, porque ele pertence ao designer Roberto Cavalli. E esse café, ele também é muito conhecido, não só pela sua parte histórica, porque é um café antigo, também frequentado por intelectuais e artistas desse momento, mas porque dizem que foi nesse café
onde foi inventado um dos meus drinks favoritos, é um drink que está muito em alta agora, que é o Negroni. Diz a história que lá entre 1919 e 1920, o conde Camillo Negroni, que era um frequentador ali habitual do Café Casone, ele costumava ir lá e tomar um drink que era bem famoso na época, que era o americano, que é um drink que ele é composto, né, ele era feito com um bitter, como por exemplo um Campari, vermute rosso e uma soda, e era ornado ali com limão. E o conde Negroni, ele havia feito recentemente uma viagem para a Inglaterra, onde estava muito na moda uma outra bebida que era o gin. Ele volta para Florença, vai no seu café favorito e fala com o seu bartender habitual, que era o Fosco Scarselli. E ele fala que ele quer um americano, mas ele quer um drink americano più robusto. Ao invés de soda, ele pede então para adicionar uma dose de gin, fazendo então a receita do clássico Negroni, que é uma dose de Campari, uma de vermute e uma de gin. E o bartender, ao invés de colocar ali o ornamento, né, colocar uma pitadinha de um toque de limão, coloca um toque de laranja, com uma casquinha de laranja, e cria esse drink, que é um drink histórico e icônico. O café Casone, então, fica conhecido justamente como esse marco histórico da virada do século XVIII para o século XIX e como o berço de nascimento de um desses drinks, que é um dos drinks mais populares do mundo. Bom, espero que você tenha notado o nome desses lugares que são tão interessantes, que ainda preservam muito dessa aura de Florença, da virada do século XVIII para o século XIX e do século XIX para o século XX, e que na sua próxima viagem para a Itália, você dê uma passadinha e aproveita para tomar um aperitivo, para experimentar um Negroni e respirar um pouco dessa aura moderna da virada do século numa cidade repleta de marcos históricos.